é Tânia, eu sou aluna do curso de Pedagogia em segunda licenciatura pela Uninter e estou cumprindo a etapa do estágio obrigatório sobre educação infantil. Eu escolhi especificamente a turma de maternal 1, que abrange crianças de 2 a 3 anos. O tema escolhido é Como contar histórias. Para contar histórias, é preciso primeiramente escolher um tema adequado entre os vários gêneros existentes. Os gêneros mais populares são os contos, as lendas e as fábulas. Vou falar um pouco sobre cada um deles. O conto tem como característica uma narrativa curta, com estruturas e elementos bem marcados. Os elementos que constituem o conto são personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Sua estrutura é formada por introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Os contos mais conhecidos da literatura infantil são João e Maria, Branca de Neve, O Patinho Feio, A Bela e a Fera, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e A Pequena Sereia. As lendas são caracterizadas por narrarem a cultura e a tradição popular. A palavra lenda vem do latim, que significa o que deve ser lido. Cada região do Brasil possui suas lendas referentes a aspectos singulares da sabedoria popular. Exemplos de lenda por cada região do nosso país. Na região norte, tem a lenda do Boitatá, Curupira, Iara, lobisomem e a mais famosa de todas, a do Saci Pererê. Na região sul, tem a lenda do Negrinho do Pastoreiro, Gralha Azul e João de Barro. Na região sudeste, a lenda mais conhecida é a Porca e os Sete Leitões. Na região nordeste, tem a lenda do Vaqueiro Misterioso, Bicho-Homem e Cuca. Na região centro-oeste, tem a lenda da Mãe do Ouro, Pai do Mato e da Onça da Mão Torta. As lendas não podem ser consideradas mentirosas e nem como verdades absolutas, porque não tem como serem comprovadas. As fábulas. A característica das fábulas são animais falantes, textos curtos, moral da história e ensinamentos ao longo da narrativa. Algumas fábulas bem conhecidas são A Lebre e a Tartaruga, A Cigarra e a Formiga e O Leão e o Ratinho. Após a escolha da história, o próximo passo é escolher o recurso a ser utilizado. E tem vários recursos existentes. Então, dá para usar e abusar da criatividade neste momento tão importante. Se for escolher o livro, ele tem que ter ilustrações grandes e coloridas. Por exemplo, esse aqui, O Livro dos Sentimentos, do Todd Parr. Ele é um livro bem colorido e com ilustrações bem grandes, bem chamativas. Pode ser também um livro como esse aqui, A Branca de Neve, na versão do Maurício de Souza. Também colorido e com ilustrações grandes. E o livro, sempre que for contar, é nessa posição que você tem que ficar o tempo todo lendo assim, para que as crianças sempre estejam olhando as imagens. E outra coisa muito importante, sempre falar o nome da história,
o autor e o nome do ilustrador. Outro livro bem interessante é o livro 3D. Esse chama muita atenção das crianças, que é tudo aqui, muito relevo, muito legal. Tem também o livro de corte. Quase um 3D. Mas são só alguns detalhes dele que ficam no 3D. E tem que ser bem colorido também. Tem também o livro vivo, no qual parece um fantoche que você pode colocar a mão e ir movendo enquanto conta a história. Tem também o envelope de história, que você pode fazer aqui um molde, uma pequena abertura, no qual você vai movendo aqui as cores, tirando as páginas. Esse que eu vou fazer a contação de história aqui na nossa simulação de uma roda de história. Pode usar também fantoches. Essa aqui é a caixinhos dourados. Palitoches, qual você coloca aqui os personagens num palito enquanto conta a história. Essa é da galinha ruiva. Teatro. As crianças amam uma peça de teatro. Tem também a luva de história. Essa aqui, dos 5 patinhos. Tem também o painel de história. Aqui, utilizando um grande painel, você cola toda a história e vai contando, mostrando os quadros. Tem a pasta de história, aqui fechadinha, e você abre para contar a história. Essa aqui é do Jonas e a Baleia. Tem também o varal de história. Você vai contando e vai colocando os personagens aqui no varal com o auxílio de um prendedor. Antes de começar a contação de história, tem que rever todo o material para ter certeza de que não esqueceu de nada. Aí, é importante também a escolha de um local bem confortável para realizar a contação de história. Pode ser tanto na área interna, como na sala de aula, sala de vídeo, biblioteca, como também pode ser na área externa, no pátio, na brinquedoteca, ao ar livre, no gramado. É sempre válido mudar o local para a contação de história. Antes de iniciar a história, é preciso conversar com as crianças, organizar elas sentadas em rodas, e a conversa tem que ser de forma afetiva e criando muita expectativa para a história e fazer os combinados em relação ao comportamento. Porém, caso haja alguma interrupção durante a contação de história, é hora de enriquecer a história, acrescentando algum detalhe interessante. Também é
preciso policiar a postura e os vícios de linguagem. Para diferenciar os personagens, é válido escolher uma voz característica para cada um deles. Por exemplo, na história do Ratinho e do Leão, a voz do Ratinho pode ser assim. Já do Leão tem que ser forte. Isso chama muita atenção das crianças. E um detalhe muito importante: olhar nos olhos das crianças enquanto conta a história. Também é interessante marcar o início e o fim da contação de histórias com uma música. Vou dar o exemplo aqui de uma música para o início. Historinha, historinha, vamos ouvir, vamos ouvir. Vou ficar quietinho para ouvir, para ouvir. E para o fim da história, pode ser essa aqui. Entrou por uma porta, saiu pela janela. Quem gostou da história nunca mais esqueça dela. Depois de contar a história, pode promover uma conversa animada com as crianças, falando sobre a história. Por exemplo, do que gostaram da história, quais eram os personagens. Eu vou agora simular uma contação de história, vou usar aqui minhas pelúcias como se fossem as crianças e depois da história, simular uma conversa com eles. Vamos lá? Depois de você organizar a roda da história, a criançada toda sentada em círculo, é hora de começar. Agora eu vou me dirigir aqui a eles como se fossem minhas crianças. Crianças, hoje a tia vai contar para vocês uma historinha muito legal desse gatinho aqui. Então vamos lá, todo mundo tranquilo, quietinho, prestando atenção aqui na tia. Historinha, historinha, vamos ouvir, vamos ouvir. Vou ficar quietinho para ouvir, para ouvir. O nome da história é O Gato Xadrez, da autora Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e foi lá pro sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era tão preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez rom-rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era tão teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato
branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez. Entrou por uma porta, saiu pela janela. Quem gostou da história, nunca mais esqueça dela. Ei, quero saber quem gostou da história. E alguém aqui tem um gatinho em casa? Ou outro animalzinho? Quero saber o nome do animal de cada um de vocês. Aí, nesse momento, você deixa a criança conversar, falar à vontade. Ela precisa se expressar e esse é um momento maravilhoso para isso. As histórias estimulam a imaginação, estimulam a expressão oral e ampliam o vocabulário. E encanta quem ouve e quem conta. Obrigado pela atenção.